Olá, meus caros. Sintam-se todos cumprimentados pelo vosso amigo e companheiro moçambicano José Nkanzi. É o seguinte, eu quero neste momento lembrar a todos vocês que assistem este vídeo. A igreja não deve ser um parque de diversões ou um fã-clube ou um museu para os salvos. Entendam bem, meus irmãos. Todos vocês que veem este vídeo, nós não podemos levar a igreja a um fã-clube, levar a igreja como se fosse um museu para os salvos ou um parque de diversões. Negativo. A igreja não é um museu para os salvos, não. A igreja deve ser um lugar ou deve ser um hospital para os perdidos, para os abandonados, para os desamparados, para aqueles que a sociedade não dá nada por eles, por aqueles que ninguém vê solução de mudança de vida. Eu não me refiro de menos mais ninguém que pessoas que a sociedade não aposta nada, pessoas que estão abandonadas nos vícios, nas drogas e em tantas outras coisas que este mundo oferece. Nós temos que olhar a igreja como um hospital para os perdidos, para os sofridos, para os desamparados, para os angustiados. Não podemos olhar a igreja como um lugar para a extração de valor, para a produção de valores, para adquirir bens, para enriquecimento, para encher os bolsos. Não. A igreja é um pronto-socorro, deve ser olhado como um hospital. Então, quando nós conseguimos olhar nesta forma, nesta vertente, é porque nós estamos no caminho certo. E eu quero lembrar a todos que me veem de Angola, tenham essa consciência, independentemente de quem for, sejam dissidentes, sejam ex-bispos, pastores, sejam os atuais que estão no ativo, vamos lembrar desta frase. A igreja não é um parque de diversões. A igreja não é um fã-clube. A igreja não deve ser um museu para os salvos. Entendam isso, meus respeitados pastores, tantos vocês, os senhores da reforma, tanto os senhores bispos e pastores, com todo respeito, eu gostaria de trazer esta consciência a todos vocês. E é essas autoridades que não dão esse direito aos sofridos, aos desamparados, aqueles que a sociedade não dá nada. Aquele vizinho que está perdido no mundo das drogas, aquele vizinho que quando a pessoa encontra-se com ela, só abana a cabeça, aquela mulher da vida, aquela mulher que ninguém dá nada por ela. É isso que eu quero trazer à memória dos senhores. Por favor, lembrem-se que ainda existe sofrimento. Lembrem-se que ainda existem pessoas que procuram pela ajuda. Ainda existem pessoas que clamam pelo socorro, precisam da libertação, precisam da salvação. E nós levamos a igreja como se fosse um museu para os salvos. Nós olhamos a igreja como se fosse um parque de diversões para os salvos, como se fosse um fã-clube para os salvos. Mas eu quero lembrar a todos, a igreja é um hospital. A igreja é um lugar onde nós pedimos o socorro e somos atendidos com muita urgência. Então, lembrem-se disso. Se os senhores esqueceram-se dessa parte, eu trago à memória de todos. Não vamos boicotar a abertura das igrejas, assim como os membros clamam pela reabertura dos templos e pela reposição da legalidade, é por sentirem a falta desse hospital. Quando milhões e milhares de pessoas saem nas ruas protestando contra certas lideranças, exigindo das autoridades angolanas a reabertura da igreja, é por causa da sã consciência que estes membros têm, sabendo que aquele lugar é um lugar de socorro, é um lugar dos desamparados, dos desacreditados, tendo
em conta, senhores ministros, advogados, deputados, Senhor, Vossa Excelência, todos que são de direito, tendo em conta que este lugar salvou muitas pessoas que testificam hoje, tendo em conta que quem contribuiu para a construção destes monumentos, destas infraestruturas que hoje briga-se por eles, são estes fiéis que chegaram a essa igreja, que chegaram a essa casa desacreditados, abandonados, viciados. Se os senhores têm dúvida, procurem saber a vida desses dissidentes. Procura saber a vida das pessoas que estão lá como pastor, estão lá como bispo, como membros. Eu não estou a falar de pessoas que estão longe. Vocês podem ter clara certeza e sem nenhuma dúvida que estas pessoas que pedem a reabertura da igreja é porque eles reconhecem que a igreja é um hospital para os perdidos, é um hospital para aqueles que querem alento, querem a cura, querem a salvação. Então, eu quero mais uma vez, por favor, senhores, Vossa Excelência, ministros, todos e toda a sociedade, vamos olhar a igreja como um hospital para os perdidos e não como um parque de diversões e não como um fã-clube, um lugar onde os salvos vão cantar, aplaudir, vão dançar. Não, vamos olhar este lugar como um hospital. A exemplo daquilo que aconteceu nestes últimos dias, nestes últimos tempos, em que cedeu-se espaços para reabilitar ou para acolher as pessoas infectadas pelo vírus. Pessoas que foram vítimas desta doença viral, desta doença que abalou o mundo. Este lugar foi visto como um pronto-socorro para essas pessoas, porque mesmo nos próprios hospitais públicos não havia espaço. Eu acompanhei, a exemplo de Portugal, galpões, lugares a serem transformados como um lugar de recepção para aqueles que foram afetados com este vírus, com esta pandemia. Agora, a igreja não foge deste papel. A igreja não foge desse papel. A igreja não é um museu para a coleção dos salvos. Não é um museu para a exibição da vossa inteligência, para desfilar o seu fato, a sua gravata, o seu português bem falado. Não. A igreja não é para isso. Enquanto o Senhor não entender isso, não tem como ajudar as pessoas. A igreja é um centro espiritual da recuperação dos perdidos. É um hospital onde a pessoa chega empurrada na maca, onde a pessoa chega carregada, onde a pessoa chega ferida, onde a pessoa chega desesperada e recebida pelos médicos, pelos paramédicos, por toda aquela equipe da saúde espiritual. Vamos colocar a mão na consciência e vamos dar um voto a essas pessoas. Elas sabem o que fazem, elas sabem por que clamam por este socorro. Não vamos aproveitar esta situação em que a igreja está a passar para trazer mais sofrimento para este povo. Senhores e senhoras, vocês que são de direito, não tirem esse direito a esses feridos, a essas pessoas que clamam. Muitos não entendem por que milhares e milhares de pessoas saem às ruas para clamar pela reabertura ou pela igreja. É porque elas sabem como chegaram naquele lugar. Muitos não sabem por que muita gente doa rios e rios de dinheiro. É porque muitos desconhecem a verdadeira história dessas pessoas. Quando você procura solução em vários lugares,
e você não apanha, a primeira porta que te resolve o problema, você é grato eternamente por aquela porta. E é assim que muitos que defendem, lutam pela igreja em Angola chegaram. Elas conhecem o trabalho desse hospital. Elas conhecem a eficiência deste hospital. Então, vamos reconsiderar isto, lembrando que ainda existem muitos que necessitam dessa ajuda. Vamos apoiar uma causa justa. Esta é que é a causa justa. A causa justa não é olhar a igreja como um museu para os senhores que se consideram bispos e pastores e obreiros gravatados que começam a desfilar aqui nas lives, nos vídeos. Não, esse lugar não é para isso. É para salvar as pessoas que gemem, as pessoas que sofrem, meus caros. Vamos colocar a consciência. Deus não chamou ou não instituiu essa unção para você desfilar a boa camisa, a boa vida. Não. Para lutar pelos bens da igreja, querer tomar os templos da igreja, não. Este lugar foi separado para ser um hospital para os perdidos, para os desempregados, para os rejeitados, para os aflitos, para aqueles que precisam de consolo. Então, meus caros, esta é a consciência que eu queria trazer a todos vocês. Espero que isso se leve em consideração. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.